Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Chegamos então aqui à nossa live número 32. São 32 dias seguidos aqui no Instagram, realizando lives falando sobre desenvolvimento pessoal. E aí, como vocês estão? Chegamos então à nossa live número 32 no total de lives e também na nossa live do hábito número 4. É a nossa sexta live dessa série que é referente ao livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que a gente começou lá na segunda-feira da semana passada e hoje estamos aqui no sexto dia. Gente, essa live de hoje ela vai ser incrível, ela vai elevar o seu nível de consciência em relação aos seus relacionamentos, em relação à sua forma de se relacionar com o outro. Eu garanto para vocês, fiquem aqui até o final da live que até o final dela vocês vão sair com grandes aprendizados aplicáveis do seu dia a dia, muito mais voltado para a forma de olhar, para o meu modo de ver, e isso vai fazer uma grande diferença, isso vai causar um impacto muito positivo. Seus níveis de relacionamentos vão, a partir de agora, com a sua decisão, óbvio, né? Isso depende muito do que tu vai fazer com o que tu ganha aqui, com o que tu tá sendo... com que tu está sendo conscientizado com essa live, o que tu vai decidir fazer com isso. Agora, uma vez visto, não dá mais de deixar de ser visto. No momento que tu vê, no momento que tu ganha consciência de algo, se isso é aplicável na sua vida, ele gera grandes resultados. É uma elevação de um nível de maturidade, principalmente, se eu pudesse resumir essa live. Então, vamos dar uma pincelada bem rápido aqui, né? Quem não assistiu, quem está assistindo a gravação, quem não assistiu as outras lives, eu recomendo fortemente que volte lá nas lives número 25 até a 28 para poder pegar o contexto, e se quiser assistir essa live individualmente, tudo bem, mas essa parte da introdução eu vou fazer bem rápida aqui para que a gente possa conectar todos os pontos. Lá no começo, quando a gente começou essa série, eu falava de algo que para mim significou ser o centro, a base desse livro, a base desse ensinamento, que era o quê? O Covey ele traz algo que ele chama ética de caráter e ele diferencia isso da ética da personalidade. E se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, se tu tiver um mínimo de consciência de olhar para como a gente está agindo, para como as demais pessoas estão agindo, a gente logo percebe que existe uma busca por essa ética da personalidade que ele fala. O que essa ética da personalidade ela busca? Ela busca sempre um crescimento externo. Eu quero mais coisas, eu quero me tornar alguém de sucesso. Essa busca sempre por algo externo na frente. E aí cria-se aquela sensação de que parece que eu nunca estou suficiente, porque eu estou sempre o tempo todo me comparando com os outros. A ética do caráter ela já é voltada para algo interno, é voltada para um crescimento interior, que é onde tu trabalha a tua pessoa, tu trabalha o teu ser, e aí, como consequência, sim, aí tu tem vitórias exteriores. É o único caminho para ter vitórias sólidas externamente. Era disso que o Covey estava falando, né? Normalmente, quando tu vê alguém que está buscando ali, e isso a gente vê sendo muito disseminado na internet, né? É aquela coisa do, você precisa ter mais foco, você precisa ter mais disciplina. A gente tem uma falsa ideia de que isso está trabalhando internamente, mas isso é uma grande besteira, porque nós já temos foco, nós já temos disciplina. A diferença não é se a gente tem ou se a gente não tem. A gente tem esse recurso, senão sequer saberíamos o que ele é. A questão é o que estamos fazendo com ele, e para fazermos e utilizarmos bem feito esses recursos, o que a gente precisa mudar é a nossa forma de pensar, é o nosso modo de ver o mundo. Senão todos esses recursos eles são mal utilizados. Outra coisa também que
A ética da personalidade traz, que é aquilo que as pessoas estão buscando, ela traz ideias do tipo assim, ó, você é a média das 5 pessoas que você mais anda, então se você quer melhorar na vida, você precisa mudar os seus ambientes. Isso também é um grande engano, porque se eu depender dos meus ambientes para que eu mude, eu estou sendo um refém daquilo que é externo. Eu não estou aqui falando que o ambiente não influencia. Lembra, tem uma live onde eu falo, existe aquilo que tu controla, existe aquilo que tu não controla e existe aquilo que tu influencia. Agora, sabendo que o ambiente externo ou as pessoas que estão à minha volta, elas podem de um certo modo me influenciar, eu me volto para dentro e penso o que eu vou fazer a cada instante. Eu exerço a minha liberdade emocional, eu exerço o meu poder de escolha em cada instante para fazer aquilo que a minha consciência diz que deve ser feito independente do que estiver acontecendo fora. Isso é o que faz as pessoas conseguirem sair de relacionamentos abusivos. É o momento em que ela se torna dono das suas escolhas mentais falando, né? Que às vezes tu não tem sequer uma escolha física, às vezes a tua circunstância diz que tu precisa ficar ali num determinado ponto, num determinado trabalho, numa determinada casa, mas a tua liberdade mental é o que faz que você escolha o que você vai fazer a cada instante, tá bom? Então, essa busca por essa ética de caráter é a base do livro. E, como vimos nas 3 primeiras lives, ele primeiro dá uma sustentação onde a gente ganha onde a gente sai da dependência para a independência. Eu diria que essa é a fase onde a gente está plantando, né? Onde a gente está colocando a semente na terra, porque a gente está trabalhando a nossa força interior. Então passamos pelos 3 primeiros hábitos ali, que é o seja proativo, que é muito do que eu acabei de falar sobre as nossas escolhas, né? A nossa liberdade mental, né? O nosso poder de escolher o tempo todo como vamos agir, como vamos pensar em relação ao que acontece. O hábito 2 é o comece com o objetivo em mente, que é quando eu tenho de forma clara aquilo que eu quero para a minha vida, onde eu quero chegar. E o terceiro é primeiro o mais importante, que é agora que eu sei que eu escolho, agora que eu sei o que eu quero, eu passo a focar as minhas ações relacionadas àquilo que é o mais importante, ou seja, aquilo que eu quero. Eu passo a estruturar o meu dia a dia voltado para esses objetivos. Tá bom? Esse é o primeiro ponto do livro, os 3 primeiros hábitos, que eu saio da dependência para a independência, seja emocional, seja afetivo, seja financeiramente falando. E agora, nessa segunda parte, a gente viu na live anterior, é o momento em que eu faço a transição da independência para a interdependência. Aí é o momento em que a planta ela começa a nascer, né? Eu já plantei e agora eu começo a ver os frutos, que é aí quando eu saio para o mundo, aí é quando eu começo a me relacionar com as outras pessoas. E o primeiro hábito, que é o hábito número 4, é o hábito que se chama pense, ganha, ganha. Presta atenção nesse hábito, presta atenção nessa palavra. Pense, ganha, ganha. Tá? Eu já vou explicar o que isso significa, tá? Esse hábito é um hábito que se trata de uma liderança interpessoal. Então, como que o Covey fez para poder distinguir, para que fique muito claro para a gente o que é esse pensamento ganha-ganha? Ele fala que dentro das relações existem 5 ou talvez 6 tipos de pensamentos, né? Que são os pensamentos que a gente pode se relacionar com as pessoas. E aí, quando eu for passando essas 6 formas de pensar sobre relacionamento, eu queria que você fosse prestando atenção no seguinte: ixi, eu estou me identificando com isso aqui é o que eu estou vivendo, ou às vezes, puxa, isso aqui é o que eu estou vendo acontecer no dia a dia. E ao mesmo tempo você vai percebendo qual dessas 5 ou 6 formas de pensar. Eu falo 5 ou 6 porque a última ela é como se fosse um upgrade da penúltima, é como se fosse uma melhoria, deixar ainda melhor o quinto pensamento. Mas eu gostaria que vocês fossem realmente sinceros e dissessem assim: poxa, essa aqui é a melhor forma de pensar para ter o melhor tipo de relação, tá bom? Então, o que é essa primeira forma de pensar? Essa primeira forma de pensar ele chama de ganha-perde, tá? É o pensamento ganha-perde.
O que é o pensamento ganha-perde? O pensamento ganha-perde é aquele pensamento de competição, é aquele pensamento de comparação, ou seja, nas redes sociais a gente vê muito isso, né? É aquela comparação exagerada, a pessoa está lá postando a vida editada dela, né? Ninguém fica postando desgraça ali no Instagram, a não ser da vida alheia, né? Mas ninguém posta as suas desgraças, né? Os seus sofrimentos ou aquilo que acontece de ruim na sua vida. A pessoa vai lá e posta a versão editada da vida dela, ela vai lá e posta uma viagem, ela vai lá e posta uma frase legal, ela vai lá e posta o corpo, né? Quando ela tá ali realmente com a sua autoestima em dia. E aí a pessoa que vê, muitas vezes ela entra num jogo de comparação, ela fica, olha só como a vida do fulano é perfeita, logo a minha é uma porcaria, a minha vida não presta. É sempre aquela competição também, né? Que é quando eu vejo outra pessoa tendo algo de crescimento na vida, eu olho e acho que a minha é um atraso, é o tempo todo olhando para essa coisa de competição, para essa coisa de comparação. Esse tipo de pensamento é o tipo de pensamento que traz a seguinte forma: para que eu ganhe, alguém precisa perder. Esse tipo de pensamento ele traz, eu vou ganhar, logo alguém precisa perder. Se eu estou numa conversa, se eu estou numa reunião, se eu estou ali querendo tratar sobre um projeto, eu estou sempre precisando dar um jeito de vencer a outra pessoa, ou seja, num debate, numa discussão, eu estou ali trocando ideias onde ambos podem crescer e eu não sei fazer aquilo que a gente chama de tese, antítese e síntese, né? Eu pego a minha forma de pensar, eu olho para a tua forma de pensar e juntos a gente chega numa síntese. Não, eu quero enfiar o meu pensamento goela abaixo nos outros, eu quero que os outros validem aquilo que eu penso. Esse é o tipo de pensamento ganha-perde. Para que eu ganhe, alguém precisa perder. É o típico pensamento do Caim e Abel, lá nas escrituras sagradas, né? Na liturgia é falado o seguinte: o Caim ele acaba entrando numa paranoia porque o Abel estava sendo beneficiado, o Abel estava ali ganhando algo e ele olha para aquilo ali com a tal da inveja. É o momento que nasce a inveja, e essa inveja ela vai tomando conta dele ao ponto de que, ao invés dele focar naquilo que ele queria para a vida dele, não, ele vai lá e mata o próprio irmão. Ora, para a gente ver o quanto é grave esse tipo de pensamento, né? Eu caio numa paranoia de achar que para que eu possa ganhar, o outro precisa perder. Aquela história, né? Quem nunca viu alguém querendo diminuir outra pessoa, né? E muitas vezes esse querer diminuir a outra pessoa é muitas vezes para que eu possa me sentir bem. Isso é uma grande perda de tempo, isso é um tipo de pensamento que deve ser eliminado agora mesmo da sua vida, tá bom? Então esse é o primeiro tipo de pensamento, que é o ganha-perde. Qual é o segundo tipo de pensamento que o Covey traz? É o pensamento que é o contrário, é o pensamento perde-ganha, né? Primeiro é o ganha-perde, o segundo tipo de pensamento é o perde-ganha. O que é esse tipo de pensamento perde-ganha? Esse aí, para o primeiro, ele é muito claro às vezes, né? Apesar de pode existir num nível de inconsciência, mas qualquer um olha para isso e consegue perceber que ali existe esse tipo de elemento. Esse segundo ele é muito sutil e às vezes ele não é percebido. Esse tipo de pensamento perde e ganha. O que é esse tipo de pensamento perde e ganha? Esse tipo de pensamento perde e ganha é aquele que está sempre abrindo mão dos benefícios. É aquela pessoa que ela está sempre cedendo, ela está sempre concordando, ela desiste dos seus projetos, mas por trás disso existe uma falsa generosidade, existe uma falsa bondade, por isso que muitas vezes é muito sutil e às vezes não é percebido. Por que é uma falsa bondade, é uma falsa generosidade? Não, eu acredito que as pessoas elas fazem esse tipo de generosidade e bondade, elas não estão pensando nelas. Só que o grande problema desse tipo de pensamento, de tu olhar o perde e ganha, porque por trás dele, ou aliás, a consequência dele é uma sensação do tipo assim, ó, eu cedo agora, tá? Eu estou cedendo, mas eu me sinto ressentido depois.
Esse é o grande problema do pensamento perde-ganha. A base dele é uma insegurança, é uma fraqueza. É tipo assim, não, tá bom, na hora ali eu vou abrir mão, eu vou deixar, eu vou concordar, eu vou desistir, mas depois, às vezes pelas costas daquela pessoa que tu ali acabou cedendo, tu começa a falar mal, tu fica ressentido. Olha só, porque eu sempre tenho que ficar abrindo mão de tudo, eu sempre tenho que fazer pelos outros, sabe? Isso é um tipo de bondade disfarçada, isso não é generosidade, isso é um tipo de previdência privada onde eu quero ficar plantando para colher depois. Não é o tipo de pensamento correto, não é o tipo de pensamento que fortalece as relações. Esse tipo de pensamento onde eu abro mão, mas eu fico com ressentimento depois, isso não tem nada de bondade, isso não tem nada de generoso. Então vamos ficar atento, porque esse tipo de pensamento também é uma cilada, tá? Então, se tu alguma vez já se percebeu fazendo pelo outro, mas depois ficando ressentido porque tu acha que tu fez demais, porque o outro não te valorizou, temos um problema. É um tipo de pensamento que também precisa ser eliminado, tá bom? É o pensamento perde-ganha. Qual é o tipo de pensamento? O terceiro tipo de pensamento é o pensamento perde-perde. Vimos então primeiro o pensamento ganha-perde, depois o perde-ganha e agora é o pensamento perde-perde. Meu Deus, mas é possível existir esse tipo de pensamento? Eu achava que tudo bem, né? O ganhar para o outro perder, até é muito comum. Ou esse agora que tu falou aí, até agora entendi, né? Entrou legal na minha cabeça, né? Perde e ganha, pode até fazer um sentido, mas agora perde, aí já é loucura, aí já é demais. Esse tipo de pensamento não tem como me encaixar. Explica aí como é que é esse tipo de pensamento. Já vou te explicar como é que esse pensamento, a gente pode perceber que ele acontece muito também na vida de algumas pessoas. É o tipo de pensamento onde, óbvio, perde, os dois perdem. Só que da onde vem esse tipo de pensamento? Esse tipo de pensamento normalmente ele vem de um desejo de vingança. Normalmente quando esse pensamento perde, ele entra em jogo, é porque existe ali um desejo de vingança. É alguém que está machucado, é alguém que está ferido, é alguém que está magoado. Logo, tudo que ele vê pela frente é um desejo de prejudicar o outro. Ali eu já não penso mais sobre ganhar. Ali eu estou bebendo o veneno e estou achando que o outro vai ser envenenado. É um momento em que eu quero fazer de tudo. A minha vida é pautada em prejudicar o outro, ou seja, eu estou mal, eu já estou com a minha vida ferrada, então agora eu vou fazer de tudo para ferrar aquela outra pessoa. Essa pessoa me prejudicou, ela me fez mal, então agora eu quero um dobro para ela, eu vou devolver, eu vou dar um jeito de fazer com que ela se prejudique também. Meu Deus do céu, que loucura! Tem pessoas que passam uma vida inteira carregando essa mochila nas costas, querendo ver a outra pessoa prejudicada. Esquece de viver sua vida, esquece de buscar, esquece daqueles 3 primeiros hábitos que a gente falou anteriormente, esquece sequer de ter um objetivo na vida, de focar no que é importante. O foco da pessoa passa a ser a prejudicar o outro, e assim, trazido dessa forma, é muito comum a gente ver muito por aí esse tipo de pensamento. Então é um outro pensamento que a base é a dependência. Eu viro dependente total. Ora, qual é a minha dependência? Para eu ser feliz, eu dependo de ver o outro sofrendo. Que loucura! Não façam isso, abandonem hoje mesmo qualquer possibilidade desse tipo de pensamento entrar na sua vida, tá bom? Então, esse é o terceiro tipo de pensamento. Existe um quarto tipo de pensamento também, que ele é diferente desses 3 primeiros, que é o tipo de pensamento que é o seguinte: é o pensamento ganha. No primeiro era o ganha-perde, no segundo é o perde-ganha, o terceiro é o perde-perde. Esse quarto agora é o pensamento ganha. O que é esse pensamento ganha? Esse aqui não tem o outro elemento da perda, não tem um segundo elemento. Esse é o tipo de pensamento daquela pessoa que ela só quer ganhar. Tá? É um individualismo. O individualismo é a base desse tipo de pensamento. Ela não está se importando com o outro. Ela não é mais aquela pessoa que assim, olha, para eu ganhar o outro precisa perder. Ele sequer considera a participação do outro. Ela é a pessoa que o centro da vida dela é o seguinte: o que eu vou ganhar com isso? Eu só sento numa mesa para discutir, eu só vou para um projeto, eu quero saber o que eu vou ganhar. O outro? Nem sei, os outros que se danem.
os outros que se virem sozinhos, eu estou pensando no meu, quero saber do meu, se os outros estiverem mal, aí se ferrem, eu estou pensando em mim. Esse é o tipo de pensamento que é o pensamento ganha. Eu só estou olhando para mim, eu estou olhando para o meu próprio umbigo. Se os outros estão se prejudicando, aí tanto faz, né? Mulherada do meu Brasil, né? Quem já às vezes não se relacionou com o tipo de cara que está ali só pensando no prazer dele, dane-se o prazer da mulher, né? É um tipo escroto, né? É um tipo de pessoa que está só olhando para o próprio umbigo, né? Ela sequer se importa com a outra pessoa, com o que a outra pessoa também pode ser beneficiada daquela relação, né? Então, esse é o quarto tipo de pensamento, que é um pensamento egoísta, um pensamento individual, onde sequer considera a existência dos outros. Se o meu está bom, os outros não importam, tá? Esse também é um tipo de pensamento que eu acredito que precisa ser abandonado. E qual é o quinto tipo de pensamento? Aí sim, nesse quinto tipo de pensamento, finalmente chegamos no nosso pensamento ganha-ganha. O que é o pensamento ganha-ganha? O pensamento ganha-ganha ele vem acompanhado de benefícios mútuos, ou seja, todos ganham, né? Eu ganho e a outra pessoa ganha. É um pensamento de cooperação, é um pensamento de abundância, onde eu olho para o mundo e digo, existe o suficiente para todos. No mundo dá para todo mundo ganhar, né? Todas as partes envolvidas, elas se beneficiam, né? Dentro de um acordo, todo mundo está ganhando. Dentro de um projeto, todos ganham. Ao final desse projeto, a gente vai olhar e todo mundo cresceu, todo mundo se beneficiou, todo mundo ganhou, tá? E então acredito que se formos olhar todos esses 5 tipos de pensamento, né, o ganha-perde ele é só uma competição, uma comparação. Para eu ganhar, o outro precisa perder. O perde-ganha é quando eu tenho aquela generosidade disfarçada, né, que aí eu estou cedendo agora, mas eu fico ressentido depois. O perde-perde é aquele desejo de vingança, eu já não estou olhando mais nada, eu só quero ferrar com a vida do outro. O ganha é aquele individualismo, né? Então eu só quero ganhar, nem considero a existência do outro. E o quinto é o ganha-ganha, que é a cooperação, todos ganhamos. E existe um sexto tipo de pensamento que é como se ele fosse um upgrade desse quinto, é como se fosse um nível ainda mais elevado de pensamento. É o pensamento ganha-ganha ou nada feito. Esse elemento do ganha-ganha ou nada feito, ele te traz uma conexão, uma convicção ainda maior de que para que a gente possa fazer um acordo, nós precisamos encontrar uma solução que beneficie nós dois. Senão a gente não faz o negócio, né? Ou seja, ganha-ganha ou nada feito é mais ou menos, senta com a pessoa e diz assim, ó, se a gente não encontrar uma solução que beneficie nós dois, nós não faremos o acordo, nós não faremos a parceria, nós não faremos o negócio. Ora, mas então quer dizer que se existe um negócio para eu fazer e eu tenho a possibilidade de beneficiar, então eu não vou fazer o negócio porque talvez o outro não está encontrando benefício? É mais ou menos assim. Por quê? Porque se o outro não está sendo beneficiado, em algum momento esse tipo de parceria vai ruir. Em algum momento esse tipo de negócio, esse tipo de relação, ele vai ruir. Para algo ser durável, para algo ser sustentável, todos os envolvidos precisam estar ganhando. É assim que funciona uma corporação, é assim que funciona um relacionamento, é assim que funcionam relações de sucesso. Todos precisam estar ganhando. Ah, mas agora vem o pulo do gato. O que significa esse ganhar? Qual é o tipo de base, qual é o tipo de sustentação que dá o suporte para esse pensamento? Então até aqui a gente viu, né, os 5 tipos ou 6 tipos de pensamento. Tá bom, Machado, já entendi. Agora ficou claro para mim qual é o jogo que eu preciso jogar, qual é o tipo de pensamento que eu preciso ter. Mas será que é tão simples assim? Será que é só olhar para as coisas dessa forma e depois no dia a dia, como que eu faço para aplicar isso? Lembra que eu falei para vocês, né? A nossa live ela sempre começa com uma reflexão, né? Com uma abertura de possibilidades para a gente olhar, para a gente perceber, para a gente se identificar, e depois do meio para o fim a gente coloca questões práticas, né? Como que eu faço para agir no meu dia a dia em relação a isso, tá? Então a gente já entendeu
que a diferença que faz um relacionamento ser bom é quando eu olho para ele como cooperação. Eu fiz uma enquete há pouco tempo falando sobre o que é importante numa relação. É a cooperação ou é a competição? Então fica claro da gente ver, né? A cooperação, ela traz aprendizados mútuos, ela traz crescimento mútuo, ela traz benefícios mútuos, ela traz lucros mútuos quando se trata de algo financeiro. E o relacionamento de competição é aquela pessoa que ela compete, aí ela sofre uma derrota, depois ela busca por aquela ética da personalidade que eu falava anteriormente, que é onde ela busca aquela busca que não acaba nunca para poder voltar a competir. Olha que loucura é isso. A minha mentalidade ela é de competição, eu estou o tempo todo competindo com o outro. Aí, ou então às vezes eu estou competindo por algo externo, né? Minha busca é externa. Aí, em algum momento, por eu ter isso em excesso, em algum momento eu vou me deparar com alguma derrota, né? Porque em algum momento eu não alcancei aquilo que eu queria. Aí eu volto para aquela ética da personalidade, ou seja, eu volto a querer questões externas para poder voltar a competir melhor, ou seja, o pensamento ele é de competição o tempo inteiro, ele nunca é de cooperação. Então, por eu estar o tempo todo competindo, eu fico nesse ciclo vicioso e nunca saio para o lado da cooperação, que é o lado onde realmente fortalece as nossas relações. Então veja que louco esse ciclo, né? Primeiro eu estou competindo com o outro ou eu estou competindo em parecer alguém melhor, tá? Aí em algum momento, porque esse jogo ele é infinito, ele não tem como em algum momento tu vai acabar se comparando com alguém que tem ou que é melhor do que você em algo, ou em algum momento tu não vai alcançar aquela questão externa que tu quer demonstrar para os outros. O que acontece? Tu sofre aquele tipo de derrota, aquela coisa interna que é um tipo de frustração. Tu acaba se descontentando. Aí, ao invés de tu se voltar para isso que o Covey fala que é a ética do caráter, que é tu moldar tua força interior, não. Aí o que tu faz? Tu vai buscando melhorar. Aí é onde entra aquilo que o pessoal fomenta na internet. Você precisa ter mais foco, você precisa ter mais disciplina, você é a média das 5 pessoas que você convive. Ou seja, eu estou novamente focado no externo. Aí eu tento focar no externo, melhorar o meu externo para quê? Não é para me melhorar, é para voltar a competir melhor. Eu quero ser um melhor competidor. Olha que loucura, isso vira um ciclo vicioso que tu não sai, porque tu não tá olhando para dentro, tu tá o tempo todo olhando para fora, tu tá o tempo todo querendo competir, tu tá o tempo todo querendo demonstrar ser mais. E eu não entro na parte da cooperação. Um relacionamento, para ele ser duradouro, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento amoroso, ele precisa estar baseado na cooperação e não na competição. Tá bom? Essa é a diferença de uma coisa para outra. E para a gente caminhar para o nosso final aqui, então, eu quero trazer para vocês agora, trazendo mais para o lado prático da coisa, as 5 dimensões desse pensamento ganha-ganha. Já entendemos que o ganha-ganha é a melhor forma de pensar para que a gente possa ter boas relações. Agora, como que eu faço? O que vai dar sustentação para esse meu pensamento ganha-ganha? É o que o Covey chama as 5 dimensões do ganha-ganha. O que são essas 5 dimensões do ganha-ganha? Primeiro, é um tipo de pensamento que ele precisa estar baseado em caráter, não em personalidade. A personalidade é aquilo que é os recursos que a gente adquire externamente. Ela precisa ser baseada em caráter. O que é uma pessoa de caráter? Primeiro, a primeira dimensão, ele precisa ser baseado em integridade. O que significa integridade? Você precisa ser uma pessoa que o tempo todo faz a integração entre os teus pensamentos, entre as suas palavras e as suas ações. Isso precisa estar totalmente alinhado. Não adianta você ser uma pessoa que pensa uma coisa e faz outra diferente. Você precisa pensar dessa forma, ou seja, qual é o meu pensamento a partir de agora? Ora, o meu pensamento a partir de agora é ganha-ganha. É ganha-ganha ou nada feito. Se não tiver ganha-ganha, eu não vou fazer. Eu não preciso, para eu ganhar, o outro não precisa perder. Eu não preciso ficar perdendo para o outro ganhar. Eu não preciso querer a perda dos dois. Eu não preciso olhar só para mim querendo ganhar e ferre-se o outro. O meu pensamento é o ganha-ganha. Nesse momento eu preciso ter essa integridade. O
que é que nas minhas palavras e nas minhas ações, elas precisam estar integradas com essa forma de pensar. É muito bonito eu dizer, olha só, meu pensamento é o ganha-ganha, aí na primeira oportunidade eu quero dar uma rasteira no outro, eu estou olhando só para o meu próprio umbigo. Desculpa, tu não é uma pessoa íntegra, tu só fala, só que tu pensa isso, mas tu não faz, tu não age, então não adianta de nada. Então essa é a primeira dimensão, é a integridade. A segunda, gente, e essa para mim é a mais importante, é o mais difícil da gente achar num ser humano. Olha, é mais fácil pedir para tu achar um mico-leão dourado lá que está em extinção, tu trazer para mim, do que eu pedir para tu trazer um ser humano que seja isso que eu vou falar agora, tá? Que parece tão simples, que é o que eu chamo de maturidade. O que significa ter maturidade, que é uma dessas dimensões do ganha-ganha, que sustenta esse relacionamento ganha-ganha, esse pensamento ganha-ganha? O que é ter maturidade? Por que é tão difícil da gente ver isso por aí? Porque uma pessoa que tem esse caráter da maturidade, ela consegue fazer um equilíbrio perfeito entre duas coisas, que normalmente tu vê uma ou tu vê outra. O que são essas duas coisas que dão esse equilíbrio? É o equilíbrio entre você ter a coragem de dizer o que você pensa, tá? Ou seja, eu tenho um equilíbrio entre a coragem de dizer o que eu penso e a consideração em relação ao que a outra pessoa pensa. Aí tá o pulo do gato. Aí é onde a coisa passa a mudar de figura. Muitas vezes eu sou aquela pessoa que fico ali guardando. Agora eu tenho coragem, agora tu vai me ouvir, agora tu vai sentar aqui, eu vou te falar, eu vou falar na tua cara tudo que eu sempre quis falar. Nossa, que pessoa corajosa. Mas aí tu esqueceu, tu não está mais considerando o que a outra pessoa pensa. Ou então é aquela pessoa que está o tempo todo considerando o que a outra pessoa pensa e fica guardando e não tem coragem de falar o que ela pensa. Precisa existir o equilíbrio entre essas duas coisas. O equilíbrio entre a minha coragem, eu não vou abrir mão, eu não estou falando para te ofender, eu não estou falando carregado de emoção, eu estou só tendo a coragem de te falar o que eu penso. Poxa, tu quer se relacionar comigo? Precisa entender a minha forma de pensar. Essa minha forma de pensar não é fixa, não é aquela coisa tipo, me aceita assim, ou se não, foda-se, não. Eu tenho coragem de te dizer, cara, o que faz sentido para mim é isso. E ao mesmo tempo eu não esqueço de ter consideração pelo que a outra pessoa pensa também. Cara, deixa eu sentar aqui, deixa eu entender como é que é a tua forma de pensar, o que é importante para ti. Isso é a tal da maturidade, que é a segunda base de sustentação do caráter. Eu faço um perfeito equilíbrio entre essas duas coisas, tá bom? E o terceiro ponto, eu falei que eram 5 dimensões, a terceira dimensão é a dimensão da mentalidade da abundância. Falar de mentalidade de abundância está muito ligado a esse pensamento ganha-ganha, porque é uma mentalidade que diz o seguinte: se o outro está ganhando, não significa que eu esteja perdendo. É outro tipo de mentalidade que está muito baseado no caráter. É um momento em que eu paro de me comparar, eu paro de ficar olhando para a vida do outro e torcendo que ele se diminua para eu me sentir menos ruim. É um momento em que eu consigo, às vezes, me alegrar até pela vitória dos outros, né? Eu olho para aquela pessoa que está ali buscando um objetivo, que talvez num dado momento da minha vida era o que eu queria, a pessoa foi lá, conseguiu, eu consigo parabenizar ela. Eu digo, poxa, que legal, cara, eu estou muito feliz, estou muito alegre por você ter conseguido isso, porque a vitória do outro não tem nada a ver com a minha derrota. É uma mentalidade de abundância que diz assim, no mundo existe o suficiente para todos, a natureza é abundante. Para que eu seja feliz não significa que o outro precisa estar triste. Ou se o outro está feliz não significa que isso me torna triste. Essa é uma mentalidade de abundância. É a terceira dimensão desse pensamento ganha-ganha, tá? Qual é o quarto tipo de dimensão do ganha-ganha? O quarto tipo de dimensão desse pensamento ganha-ganha é o que o Covey chamava de acordo. O que é esse tipo de acordo? O acordo é quando você senta com a outra pessoa e fala sobre quais são os teus resultados desejados. É o momento onde tu traz clareza para as relações, é o momento onde tu deixa muito específico para a pessoa aquilo que tu está desejando, né? A gente viu isso na live anterior, eu cheguei a falar um pouco sobre isso, né?
ele é baseado nesse tipo de comunicação. É clareza o tempo todo. Sabe aquela coisa do combinado não sai caro? É o momento onde realmente vocês interagem dessa forma, entendendo, olha, para mim é importante isso, esse é o resultado que eu quero alcançar dessa relação. Às vezes é quando tu contrata um profissional, às vezes é quando tu vai entrar num trabalho, né? A entrevista de emprego, como a gente vê isso, né? Ah, não, olha só, sou o melhor profissional do mundo, o que a empresa pediu eu vou fazer. Sendo que naquele momento é importante tu levar em consideração, às vezes por causa do desespero de pegar o trabalho, tu aceita qualquer coisa e aí depois lá que tu vai se importar com aquilo que tu quer. Não, naquele momento precisa ser exposto o que é importante para ti e precisa ser compreendido o que a empresa espera de ti. E isso vale também para as nossas relações individuais, para as nossas relações amorosas, uma relação pai e filho também, né? É aquela coisa, poxa, o pai ele é a pessoa realmente que deve educar o seu filho e ele tem a condução dessa relação. Agora, os pais que minimamente, que não param nem um pouco para olhar com o que aquela criança está se importando, com o que aquela criança está pensando, ou pelo menos qual é a forma, como que ela chegou naquela forma de pensamento, ele também vai ter uma criação, uma educação de fracasso, que ela não está olhando nem um pouco, ela não está considerando nem um pouco. Às vezes a criança está com algum tipo de anseio, ela está com algum tipo de desejo, algo que ali para ela é muito grande. Um adulto olha, isso é besteira, para de fazer birra, isso aí não é importante. Não é importante para você que é adulto, mas dentro lá no sistema daquela criança talvez seja algo que é tão doloroso às vezes quanto algo que é físico para ti. Para ela está sendo uma dor, né? Então é muito triste a gente ver hoje estatísticas, né, dentro da psicologia que falam que, poxa, chegamos ao momento da humanidade onde crianças de 10 a 13 anos estão tirando as próprias vidas, né? Que absurdo, onde é que a gente foi chegar, né? Que momento da humanidade. E muitas vezes essa responsabilidade de cuidar disso, de educar, de cuidar para que esse tipo de coisa não aconteça, ela parte da responsabilidade dos pais. Para isso, esse pensamento ganha-ganha é importante. Eu não estou falando para tu fazer todas as vontades do seu filho, que aí tu vai estar criando uma pessoa mimada, mas minimamente olhar e sentar e conversar com aquele ser humano ali para entender quais são as aspirações, quais são os desejos, quais são os anseios, até mesmo para que você possa ajudar com que ele mude a forma dele de pensar, tá bom? Isso também é relacionamento. Achei importante abrir esse parênteses para a gente falar sobre isso, tá? E por fim, que o Covey traz também é a questão dos processos. A questão dos processos é você parar para ver o problema do ponto de vista do outro, né? Então é um momento onde eu também considero aquilo que o outro está fazendo, mas olhando do ponto de vista dele. Isso está muito ligado ali à questão do que eu falei da maturidade, né? Que é o equilíbrio entre a coragem e a consideração pelo que o outro pensa. Mas nesse momento é onde tu faz isso de uma forma mais técnica, onde como se tu pudesse transformar isso em dados. Tá bom, vamos botar no papel aqui. Qual é o processo? Qual é como que está sendo esse tipo de problema que tu está me relatando a partir do teu ponto de vista? Ah, bom, agora eu entendi. É que tu enxerga isso dessa forma, por isso tu tá vendo esse tipo de situação como se fosse um problema. Para mim não é um problema, para mim não é uma questão, mas agora eu entendo que para você é um problema. Então tá bom, vamos achar uma forma de conseguir resolver isso de um modo que ambos ganhem, fazendo acordos, né, para conseguir chegar num lugar em comum. Lembra? É ganha-ganha ou nada feito. Se ambos não ganharem, eu não tenho acordo, eu não tenho parceria, eu não tenho negócio. Ah, mas e se em algum momento aquela coisa do eu preciso ceder, né? Olha só, pra gente finalizar aqui, tá? Pra gente finalizar, eu quero trazer assim, elimina da tua vida esse tipo de pensamento assim, eu preciso ceder em algum momento e depois o outro precisa ceder e assim a gente vai fazendo, desculpa te decepcionar, mas isso não é relacionamento ganha-ganha. Pode estar caindo numa ilusão. Quando tu fala da palavra ceder, olha só, presta atenção, porque isso é uma quebra de paradigma. Quando tu fala que tu está cedendo, tu já está jogando para o teu sistema a seguinte mensagem: eu estou perdendo para o outro ganhar. Isso é um grande engano. Se isso não é feito de forma genuína, se tu não te alegra ao fazer pelo outro, se tu acha que isso é ceder, se tu acha que isso tu está dizendo o seguinte: eu estou me prejudicando para ver o outro crescer. Isso é uma grande besteira.
se somente vale a pena quando tu está realmente fazendo pelo outro e está te alegrando com isso. Tu está conseguindo te alegrar com o outro estar alegre. É somente assim que tu consegue fazer de uma forma saudável. E ao mesmo tempo tu também não vai querer sugar o outro, porque tu vai querer que do seu lado, seja numa parceria profissional, seja num relacionamento amoroso, o outro também se alegre em fazer por ti. Ora, meu Deus do céu, isso é um tipo de relacionamento maduro, seja profissional, seja afetivo, seja amoroso. Quando ambos se alegram em fazer, em servir, em se doar, em amar, esse precisa ser o centro do pensamento das relações. No momento em que há algo que entra em jogo, essa palavra eu estou cedendo, não existe amor, existe uma previdência privada, onde eu fico depositando para depois querer sacar. Então, saiam desse tipo de pensamento e, se precisar, assistam essa live quantas vezes for preciso. Mande essa live para as outras pessoas que vocês acreditam que podem ser beneficiadas desse tipo de pensamento, e assim a gente consegue construir relacionamentos melhores, relacionamentos maduros, relacionamentos baseados na ética do caráter, tá bom, pessoal? E com isso a gente encerra o nosso primeiro hábito da interdependência, o hábito número 4, pensamento ganha-ganha. É isso que eu desejo para a vida de vocês. Amanhã estaremos aqui novamente às 6 horas da manhã para o hábito número 5. Não se distraia, continue assistindo essa série que vai fortalecer, a gente vai chegar ao final dela mais forte, sendo um ser humano mais consistente e também de sobra melhorando as nossas relações, tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de todos que estiveram aqui, Dani Klaus, DJ Veri Prof, Janaína Machado, Seu Jorge, Débora Paiva, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá bom? Uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.